Ministro da Transparência de Temer criticava Lava Jato, mostra a gravação. Essa gravação foi feita aqui pelo Sérgio Machado, que está revelando aí várias gravações que estão comprometendo fortemente o governo interino do Brasil, agora em maio de 2016, e desestabilizam significativamente o governo que já não era estável. Já teve aí em 2 semanas de governo, já caiu um ministro, o Romero Jucá, também por essas ditas gravações, e ao que tudo indica vai derrubar mais um ministro, as mesmas gravações de Sérgio Machado. Então essa notícia está abalando muito o Brasil, porque esse órgão, o Ministério da Transparência, ele era a antiga Controladoria Geral da União, né? E agora os funcionários estão fazendo um manifesto em todo o Brasil, e enquanto isso a própria base do governo está pedindo uma reformulação no Ministério de um governo que só tem praticamente 2 semanas. Vamos entender um pouco sobre esse caso, entendendo aqui primeiramente essa notícia, e antes disso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, onde aqui você pode fazer o seu comentário livre de censura. Então vamos entender o que está acontecendo. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle escolhido pelo presidente interino Michel Temer, Fabiano Silveira, criticava a Operação Lava Jato e orientava investigados enquanto tinha um cargo de conselheiro do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, órgão que fiscalizava o Poder Judiciário. É uma espécie de dar umas dicas que é para o pessoal que está envolvido aí em investigação da Lava Jato, para não correr perigo. Então ele meio que dava uma dica, faz assim, faz assado, que aí tu te livra disso, te livra daquilo, né? Fabiano Silveira foi gravado pelo ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado, que se tornou o delator da operação, na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros. Os áudios foram exibidos pelo programa Fantástico da TV Globo. Esses são os últimos áudios, tá, que foram exibidos pelo Fantástico. Numa das frases, após Machado criticar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Silveira disse: eles estão perdidos nessa questão. Na verdade, aqui ele está se referindo também ao Rodrigo Janot. Ele quis dizer algo como: são mais perdidos que segue um tiroteio, né? Então ele falou isso aqui. Segundo o programa, a gravação ocorreu no fim de fevereiro, na casa do presidente do Senado. Fabiano é servidor do Senado e foi indicado para a CNJ por Renan Calheiros, né? A reportagem afirma que Machado disse aos procuradores que foi à casa de Renan para conversar sobre as providências e ações que ele estava pensando sobre a Lava Jato. E disse que Fabiano Silveira e outro advogado, Bruno Mendes, participaram do encontro dizendo que eles trocaram reclamações sobre a operação. Porque a operação estava pegando muita gente, então eles estavam reclamando ali. A reportagem, que publica apenas parte dos áudios, diz ser possível afirmar que Fabiano Silveira e Bruno Mendes orientam os dois sobre como proceder em relação à Procuradoria-Geral da República. Tá? Então, isso está sendo analisado com muita gravidade aí pelos críticos, né? E a gente vai dar uma volta aqui na notícia do Brasil para ver o que isso tem significado aí. Antes disso, uma coisa grave, que a gente considera grave, é essa parte aqui. Ó. A única ressalva que eu faria é a seguinte: isso aqui é o ministro falando aqui para o Renan. Você está entregando já a sua versão para os caras da PGR, né? Entendeu? Presidente, porque tem uns detalhes aqui que aí aqui essa parte inaudível, eles não terão condição, mas quando você coloca aqui, eles vão querer rebater os detalhes que você colocou, diz então o conselheiro do CNJ. Então, parece que o Renan tinha lá uma defesa que ele queria apresentar, mas ele colocou algumas coisas lá que davam espaço para que o pessoal, né, perguntasse ao Renan, o pessoal da Procuradoria perguntasse ao Renan e pedisse esclarecimento sobre os detalhes. Então ele dava o conselho para o cara não colocar aquilo lá, porque aquilo era comprometedor. Tá? Lembrando que a gente já tinha falado o seguinte, que a CGU, a Controladoria Geral da União, ela tinha sido extinta e tinha sido transformada aqui no Ministério da Transparência. E a gente já tinha dito que aquilo enfraqueceria, né, a CGU, a combate à corrupção no Brasil, porque a CGU antes era independente. E como ministério, ela fica sobre determinação, sobre ordens aí do governo. Então como é que o governo, envolvido em problemas aí, digamos, até o Michel Temer, que é ficha suja, como é que um governo que está envolvido em processo de corrupção vai coordenar a investigação
sobre corrupção no Brasil. Então fica complicado, né? Quando o Temer transformou a CGU em Ministério da Transparência, a gente já tinha alertado sobre isso. Vamos colocar aqui mais uma vez, né, o que saiu aqui no site ZH Política. Para especialistas, fim da CGU enfraquece controle e combate à corrupção no Brasil. E é justamente o que a gente está vendo, né? Está vendo uma pessoa que foi nomeada para ser ministro, que deveria investigar, ajudar na investigação e colaborar com a polícia. Na verdade, ele está colaborando, dando conselho, né, para os envolvidos em processos investigados da Lava Jato. E isso, com certeza, é uma coisa muito grave. Em vez de dar conselho para a Polícia Federal, como pegar os caras, ele dá conselho para os envolvidos, para como se livrar da polícia. É mais ou menos isso que está acontecendo. Enquanto isso, os funcionários pedem afastamento para cobrar saída do ministro da Transparência. Funcionários de 23 seções estaduais do Ministério da Transparência pediram afastamento do cargo para pressionar pela saída do ministro Fabiano Silveira. Segundo o presidente do Sindicato Nacional e analista técnico de controle, Rudinei Marques, os servidores do Ministério dizem que não reconhecem a legitimidade de Silveira para permanecer no cargo após aparecer em gravações criticando a Operação Lava Jato. Inclusive, quando o ministro chegou hoje, na segunda-feira, dia 30 de maio, para lá entrar no Ministério, né, o pessoal do CGU fez uma manifestação e impediram ele de entrar, né? Protesto de analistas e técnicos de finanças e controle, organizado pelo sindicato da categoria, pede a exoneração do ministro da Transparência, Fabiano Silveira, e impede sua entrada na sede da Controladoria Geral da União. Na manifestação, os servidores do órgão lavam as escadas do prédio. Nesse domingo, os áudios de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, revelam críticas de Silveira à Operação Lava Jato e orientam o ministro interino, ao presidente do Senado, Renan Calheiros, para enfrentar as investigações. Bem aqui, né, você pode ler aqui o texto, eu vou deixar os links aí à disposição. Vocês podem então ver o vídeo do pessoal protestando. Algumas pessoas aqui protestando na hora que ele chega com o automóvel. Tá? Enquanto isso, os aliados do Temer pressionam o Temer por uma faxina geral nos ministérios. Só que, pessoal, nós estamos no dia 30 de maio de 2016 e o governo tem 2 semanas. E já está sendo pressionado para fazer uma faxina no ministério. Por que isso? Como nós mostramos num outro vídeo, a base aliada de Temer é a mais ficha suja da história. Tá? Então, como é que você quer fazer um combate à corrupção tendo um governo com a maior ficha suja da história? Além disso, dessas nomeações aí para ministério, né, dentro do novo governo, o Temer dá foro privilegiado a investigados na Lava Jato. Esses 2 vídeos aqui eu estou deixando o link também à disposição para vocês, para que vocês possam conferir então o que está acontecendo. Bom, a oposição naturalmente cobra a saída do ministro após a gravação e a base pede explicações, é o que sai aqui no Globo. Né? Enquanto isso, o Planalto confirma a permanência de Fabiano Silveira, isso daqui foi agora há pouco, né? 30 de maio às 15 horas, o Planalto confirmou, porém ele falou o seguinte: o ministro da Transparência, Fabiano Silveira, permanecerá no cargo, apesar das divulgações de gravações de conversas que ele faz crítica à Operação Lava Jato e dá orientações para a defesa de investigados pelo desvio de recursos da Petrobras. O Temer fala que, a depender da repercussão que isso tiver, né, a repercussão pública que isso tiver, ele vai manter ou não o Fabiano Silveira como ministro. Né? E para agravar mais ainda a situação, os chefes regionais do Ministério da Transparência colocam cargos à disposição em todo o Brasil. Aí a notícia está aqui também do dia 30, às 14 horas e 49 minutos. Os chefes das Controladorias Gerais da União decidiram colocar o cargo à disposição após polêmica envolvendo o novo ministro da Transparência, Fabiano Silveira. De acordo com o chefe da seccional do Rio Grande do Sul, Cláudio Moacir Marques Corrêa, o trabalho desempenhado depende de confiança adquirida junto a terceiros como a Polícia Federal e o Ministério Público. O entendimento é de que esta confiança fica minada com a permanência do ministro da pasta. A questão principal é a confiança que a gente precisa ter para trabalhar com as parcerias.
É isso que ele fala. Isso está acontecendo também em todo o Brasil. Isso também saiu aqui na Globo. O chefe do Ministério da Transparência do Rio Grande do Sul coloca cargo à disposição. Segundo ele, mesma atitude foi tomada pelos outros chefes regionais. Perda de confiança com revelação de gravação de ministro motivou pedidos. Um detalhezinho só aqui. Ao G1, Corrêa citou perda de confiança e o desejo de retorno do nome da Controladoria Geral da União, substituído no governo Michel Temer pelo Ministério da Transparência, para que a decisão fosse tomada como forma de protesto. Na verdade, não é somente a troca de nome, tá? É também a perda da autonomia, como nós falamos aí no início do vídeo. Ao se transformar em ministério, a CGU perdeu a autonomia e agora fica sob a ordem de Michel Temer, que também é investigado nessa própria Lava Jato, junto com parte do seu ministério aí. Então fica complicado. Sem autonomia, fazer investigação fica uma coisa meio que para enganar a besta, digamos assim, né? Então é isso aí, pessoal. A gente vai estar acompanhando essa notícia, a queda ou não desse ministro, e nos vemos então na próxima notícia.